Nesses últimos tempos, Deus tem falado aqui, tem trazido algumas palavras proféticas, algumas profecias, algumas revelações, e a gente tem trazido essas coisas para a igreja com muito temor e muito tremor na presença de Deus. E eu vou chamar aqui a irmã Edilene e o irmão Geraldo, que vão dar um testemunho, né, daquilo que Deus falou neste lugar, no coração deles. E eu gostaria que você estivesse bem atento, né, ao que Deus está fazendo. A paz do Senhor, boa noite. Antes de falar o testemunho, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 26. 1 Coríntios 14, verso 26. Apenas o final do versículo diz assim: seja tudo feito para a edificação. Quem esteve aqui no final do ano, na virada do ano do 31 para 1, participou daquele culto? A partir daquele dia, ou seja, naquele dia o Senhor começou a falar conosco, comigo e com a minha família. Nós fomos ungidos pelos pastores, os pés, as mãos. Foi feito aqui um ato profético dos pastores, e nós tomamos posse daquela bênção naquele dia. E passado alguns meses, eu já tinha tomado posse da diretoria como tesoureiro, e eu estava lá dentro contando os dízimos. O pastor Moisés pediu que me chamasse, porque tinha uma revelação de Deus para a nossa vida, para a vida minha e da minha família. E o Senhor falou muito conosco naquele dia. E todos sabem que nós viemos de Belo Horizonte para cá, e nós morávamos aqui de aluguel. Nós tínhamos uma casa onde nós moramos hoje, a casa é de aluguel. E nós saímos então em meados de fevereiro à procura de uma casa para comprar. Só que nós queríamos comprar uma casa no bairro que nós moramos. Nós moramos ali na Vila Gardênia, ali perto do Lago do Major, um bairro bom. Nós gostamos de lá. Nós pedimos a Deus, dá para nós uma casa? Nós oramos a Deus da seguinte forma: Pai, nós queremos uma casa dessa forma. Pedimos ao Senhor, com um detalhe: sem dinheiro. Nós fomos pela fé. E nós abrimos a internet e começamos ali então a procurar algumas casas para comprar que coubessem no nosso bolso a parcela. Por quê? Nós temos aí o auxílio moradia da empresa, que nós pagamos o aluguel. Eu queria que o valor da parcela fosse igual ao que eu pago de aluguel, para a gente poder sair do aluguel aqui onde vai. E aí nós achamos uma casa perto da nossa casa, 2 ruas abaixo. Eu falei: Edilene, olha, tem uma casa ali, vamos ver essa casa? Vamos ver. Nós saímos uma sexta-feira, eu estava lá em Guarulhos, liguei para o corretor, falei: olha, eu vi essa casa assim, está lá no Vila Gardênia, ela está à venda ainda? Está à venda. Você quer ver? Eu falei: eu quero. Quando? Hoje. Que horas estão podendo marcar? 6 horas. Eu falei: então vamos lá ver essa casa hoje. Liguei para a Edilene e falei: vamos lá ver essa casa, porque nos interessa. Chegamos, olhamos a casa, aquela coisa toda, e vamos aqui, vamos ali. O corretor pegou e falou: faz uma proposta para você comprar a casa. Detalhe: acho que muitos conhecem a Vila Gardênia, é um bairro caro, o metro quadrado é muito caro, e a casa estava à venda por R$300 mil. Só que eu peguei e fiz uma oferta de 290.
E eu não tinha dinheiro para dar entrada, eu tinha um Uno. Acho que todos vocês lembram de um Uno prata. Então eu tenho um Uno, esse é que eu posso dar de entrada. Se ela aceitar, vamos fazer negócio. E o corretor pegou e ligou, e logo em seguida falou assim: olha, só um não dá, ela quer mais 10 mil de dinheiro. Falei com ela: pode falar que eu dou. Eu era 3 cheques. Ela aceita? Aceita. Então toma, sem dinheiro. Porque nós tínhamos passado no início do ano, nós temos uma casa em Minas. O que aconteceu? Veio um vendaval, veio uma chuva muito forte, e o telhado da nossa casa arrancou todo. Detalhe, uma casa que nós construímos e moramos um mês apenas nela, uma casa novinha. Nós tivemos que fazer o telhado da casa todo de novo. Nós gastamos muito dinheiro naquele telhado. E aquela senhora aceitou a proposta. Eu falei: Edilene, e agora? Deus ele, a mulher aceitou. Nós fizemos a proposta, ela pegou. E como é que nós vamos pagar isso? Vamos chamar o pastor Moisés em casa para a gente conversar com ele. Pastor, fizemos isso. Aí, o que o senhor acha? Ele: tá certo, irmão, vai embora que Deus está no negócio. Eu falei assim: meu Deus. Chega o pastor e falou: sai fora porque não está na hora, não. Pastor, pôs mais lenha na fogueira. Eu falei: Jesus. E minha amada, gente, olha, a Bíblia fala que o homem que encontra a mulher está em Provérbios. Provérbios 31:10. O homem que encontra a mulher sábia, esse é feliz. E a minha mulher, minha esposa, apesar de ser baixinha, mas ela me dá muita força, ela me ajuda muito. E eu fiquei surpreso com ela quando nós falamos que íamos comprar essa casa. Ela falou, ela mudou totalmente. Falei: vamos, que vai dar, que nós vamos juntar daqui, nós arrumamos dali. Foi. E nós fechamos o negócio. Arrumamos os 10 mil que ela pediu, pagamos ela os 10 mil. Só que aí começou uma luta. Porque nós tínhamos comprado uma casa na Vila Gardênia, um lote de 360 metros quadrados, um lote padrão, uma casa muito boa, por 290 mil reais. E nós tínhamos determinado a nossa bênção, nós tínhamos orado. E eu quero dizer para vocês uma coisa: tudo que vocês forem fazer, busque conselho naquele que pode te ajudar. Nós temos o nosso pastor, que não é a primeira vez que eu venho até ele. Eu não estou falando porque ele está aqui do meu lado, não. Não é a primeira vez que eu venho buscar dele conselhos. Ele tem me dado bons conselhos. E eu tenho tirado muito bom proveito dos conselhos que ele tem me dado. E aí nós começamos exatamente no dia 29 de fevereiro, 28 de fevereiro, nós fechamos o negócio. E aí começou aquela saga. Fomos no banco para poder pegar o financiamento do restante que faltava. A mulher não queria assinar o contrato, não queria assinar a proposta. O engenheiro ia fazer a vistoria. E o pastor toda semana me ligava: e aí, eu? Falei assim: está quase. Mas o negócio não andava, não saía do lugar. E aquela coisa foi. Um dia ela pegou e resolveu, levou um advogado lá, ela na corretora, fizemos uma reunião, ela assinou. Chegou no banco para poder sair o financiamento. O banco pegou e não liberou a quantia que eu precisava. Eu precisava de 270 mil. O banco só liberou 230. Daí não dá. Eu quero 270. Saímos do Banco Santander e fomos para a Caixa Econômica. Quando nós chegamos lá na Caixa Econômica, aí a coisa começou a andar, deu outra travada. Falei: meu Deus, por que isso? Mas era Deus providenciando algo de melhor para a gente. Porque o juro anterior estava em torno, o juro efetivo estava dando algo em torno de 9,75. Deus estava travando tudo, porque ia ter uma redução aí dos juros do banco aí na Caixa Econômica. Deus já sabia, embora nós não sabíamos disso. Para quê? Para que pudesse cair de 9,75 cair para 7. E aí nós fomos fechar o negócio. Quando nós fomos fechar lá na Caixa, deu tudo certinho, bacana, bonito. Aí o direito pega e fala: olha, eu sou funcionário público, dá para poder dar uma melhorada nesses juros?
pessoal não tem, funcionário público tem uma taxa especial, aí baixou para 6. É Jesus. Mas as lutas continuaram, porque a dona, ela não queria liberar a casa de forma alguma. Ela chegou num determinado momento que ela já não queria liberar a casa para a gente. E quando foi a semana passada, então aí o grande dia de poder, a semana retrasada, de podermos assinarmos o contrato, vai lá e dá um problema. Dá um problema com um documento meu que não tinha, aparentemente não tinha problema nenhum, mas a Caixa resolveu achar um problema onde não tinha problema. E começou a pedir mais documentos, e todos os documentos eram pedidos, eu entregava. Por isso que nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós temos que andar certos, como diz a palavra. Nós não podemos ser balança enganosa, nós temos que andar correto com as nossas coisas. A Caixa Econômica pediu um papel, toma. Pedia outro, aqui. Aí eu preciso desse comprovante, aqui. Então foi por fim, fomos fechando todas as brechas, todas as necessidades da Caixa e fechamos os documentos. E quando foi na sexta-feira, a Caixa pega e me chama para uma outra entrevista. Eu falei, meu Deus, mais uma. E ali nós estivemos, eu e Edilene, estivemos na entrevista. E ali conversamos com a gerente do banco. O pastor Moisés também nos ajudou muito, como um amigo lá dentro da Caixa. Não posso tirar esse mérito da ajuda que ele nos deu. Ele ligou para um dos gerentes da Caixa e falou, olha, isso aí é um rapaz da nossa igreja lá, dá uma força para ele. Quer dizer, ele atestou a minha idoneidade perante aquele homem. Só que nós ficamos muito chateados, nós estávamos muito tristes, porque então nós não sabíamos o que iria acontecer. E quando nós chegamos aqui no domingo, eu confesso para vocês que eu e Edilene, nós viemos tristes, nós estávamos tristes porque nós estávamos esperando com muita ansiedade conseguirmos comprar essa casa. E nós subimos para louvar, eu confesso para vocês, nós subimos para louvar na misericórdia do Senhor. Mas a Bíblia diz que nós devemos fazer sacrifícios de louvores. Mesmo não está dando, você tem que louvar. A Bíblia diz que nós temos que louvar, não é só no momento da alegria, no momento da angústia, nós temos que louvar ao Senhor, porque o Senhor é que nos sustenta, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos conduz, e não nós. E nós começamos então a louvar, junto com o Ministério de Louvor, no domingo passado, e algo de diferente aconteceu. Houve um mover muito grande dentro da igreja. E por um determinado momento o pastor Moisés pega e traz para a gente uma revelação, dizendo que Deus estaria conosco e seria resolvido esta semana. E aquilo que estava acontecendo estava sendo ali, foi travado. Justamente, tinha sido travado uma obra de macumbaria, ou seja, tinha sido feito um trabalho da família daquela mulher para que nós não comprássemos a casa. Mas o pastor, usado por Deus, nos diz que Deus estaria no negócio e daria certo. E quando nós chegamos na segunda-feira, quando foi na segunda-feira, o pastor Moisés me liga à tarde. E aí, deu? Falei, pastor, está quase. Só que quando eu acabei de desligar o telefone, o pessoal da Caixa acabou me liga. Geraldo, quarta-feira às 10h30, tá bom para a gente poder assinar o contrato? Falei, glória a Deus, estarei. Já peguei o telefone, pastor, deu. Agora não tem mais feio. Fechamos o negócio e fomos para a Caixa na quarta-feira, no horário marcado. Eu, a Edilene, a corretora, a dona da casa e o advogado. Quando nós chegamos no banco, nós sentamos ali então para poder assinar o contrato. O advogado da senhora virou e falou assim:
Só Deus acalma. Ela mandou dizer que não vai assinar nada, pode pôr na justiça, porque ela não tem como te dar de volta os 10 mil, pode pôr na justiça que ela não vai vender a casa para vocês. Ponto. Eu falei, Jesus, de novo, já estava tudo certo. Mas quando Deus revela algo, quando Deus fala ao coração, Ele pode até demorar, mas o Senhor cumpre. E naquele momento eu me senti tamanha paz, tamanha serenidade, que eu sabia que era o inimigo tentando travar algo para que nós não viéssemos a concluir aquilo que nós já havíamos começado. Mas Deus já tinha falado que Ele estaria no negócio. Eu falei assim, a vitória é nossa, essa casa é minha e vai ser minha. E aí nós conversamos com aquela senhora alguns minutos lá, a corretora, a Edilene, conversou com ela alguns minutos. Ela falou assim, vamos assinar esse logo, porque senão eu não sei o que vai acontecer. Resultado, ela assinou o contrato, já foi fazer a escritura. Em nome de Jesus, no dia 20 de julho, nós já vamos estar mudando da nossa casa. Nós temos que aprender mais a confiar em Deus e esperar no Senhor o momento dele. Eu confesso para vocês que no passado eu já fui muito afoito. Quando eu queria alguma coisa tinha que ser feito naquela hora. E se eu não conseguisse, quando eu não conseguia, eu me frustrava. Eu ficava chateado. Eu ficava triste. Deus não está comigo não. Deus não está fazendo aquilo que eu vim pedir não. Poxa, eu sou servo do Senhor. Eu faço a obra do Senhor, eu estou ali realizando a obra do Senhor e Ele não me ajuda. Só que eu entendi e tenho aprendido aqui nessa igreja, com as ministrações que o pastor tem feito, que nós devemos viver na dependência de Deus em tudo. Em tudo. Porque o Senhor, Ele vai nos levando, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos levando no lugar que Ele quer nos colocar. Por isso, irmãos, não precipite na vida. Por isso, irmãos, deixa Deus fazer. Porque quando chegar a hora, vocês vão poder cantar o canto da vitória. Vocês vão poder estar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Mas tudo isso que nós estamos falando aqui é para a honra do Senhor. Não é para a nossa honra. O Senhor está nos confiando mais um imóvel para essa casa. Porque o Senhor quer que nós continuemos aqui em Atibaia. Confesso para os irmãos, nós estávamos pensando em voltar para Minas. O pastor Moisés sabe disso. Por diversas vezes, pastor, não dá, vamos embora. Pastor, a obra de vocês não acabou aqui, né? O Senhor nos honrou, nos dando essa casa, é porque Ele tem muita obra para nós aqui. Não só para nós, para todos que estamos aqui na igreja. O Senhor é bom. E quem confia nele, Ele honra. Amém? Que Deus abençoe a todos.